Mais um Câmara em Debate no ar para levar para vocês as informações e principais projetos apresentados no Legislativo mogiano. E aqui é o programa onde a gente discute temas que são importantes para a nossa cidade. Inclusive hoje, para trazer mais uma discussão, inclusive que vem sendo bastante debatida e lembrada na Câmara Municipal, nós vamos receber o vereador Ido Igues. Muito obrigada, vereador. Primeira vez que ele está aqui no Câmara, neste formato de podcast, não é, vereador? Verdade. Tudo bem com você, Andriele? Quero cumprimentar toda a equipe da RTV. Primeira oportunidade nesta casa, mas sempre fiz em outro estúdio, né? É um programa muito interessante e era também em outro formato, era formato semicírculo, vamos dizer assim. Exato, então a gente está atualizando, trazendo formatos modernos para justamente trazer vocês mais pertinho da gente, mais perto do Legislativo, para conhecer tudo o que está acontecendo na nossa cidade. E hoje, para discutir um tema muito importante, que a gente já vai falar sobre ele, o vereador trouxe o convidado, Paulo Ricardo. Ele, a gente tem bastante coisa aqui para mim, tá? Paulo Ricardo Alves Ramalho, ele é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal aqui de Mogi das Cruzes e de Guararema. Para quem não conhece, o famoso Sintap, tá? Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua presença. Hoje vamos tratar de um tema forte, né? Com certeza. O vereador Ido Igues me fez o convite para estar participando aqui, né? E achei muito interessante a gente estar falando sobre a situação do servidor municipal de Mogi das Cruzes. Exatamente. Então, como o Paulo falou, gente, hoje nós vamos tratar sobre a situação dos servidores públicos municipais, né? Inclusive o que vem acontecendo recentemente, que é a campanha salarial de 2024, né? Então, um tema que vem trazendo muita discussão dentro da Câmara, inclusive os servidores, né, têm protestado tanto na Prefeitura quanto na Câmara Municipal. E aí eu vou começar com o vereador Ido Igues perguntando para ele, né, vereador, o que tem acontecido com os servidores, né? Por que eles estão dentro de todos os poderes? Sim, chamar de DRI, né, que Pode, é conhecida como fica à DRI, vontade. lá na Câmara Municipal, nos acompanha. Eu fiz questão de chamar o Paulo Ricardo, porque eu sempre digo na Câmara Municipal, o que há de mais importante numa gestão pública são os servidores municipais. Eu sempre falo, olha, não adianta ter máquinas, não adianta ter computadores, ter prédios, mas se você não tem um funcionalismo dedicado, né? Quem cuida da saúde lá no posto de saúde, lá na UPA, lá no hospital municipal, é o servidor público. Quem cuida da segurança é o guarda municipal. Quem cuida da zeladoria, das ruas, quem cuida da água que bebemos é o SEMAI. São servidores. E tem gestão que não entende isso. Ele investe em ponte, viaduto, computador, carro, mas não investe no servidor. Então, tivemos aí, não é o primeiro ano nessa atual gestão, em que há um grande impasse com o sindicato, com o funcionalismo. O servidor tem uma perda salarial, quis recuperar essa perda salarial agora, mas ficou só com a inflação pura e simples. E pior que isso, a Prefeitura Municipal, depois o Paulinho pode falar, fechou as portas para o diálogo, não avançou na negociação. E outras coisas mais que podemos, no decorrer do programa, nós vamos discutir, mandando gente comissionada para alterar o resultado da Assembleia, porque os trabalhadores têm que votar para decidir se aceita ou não. Mas se a Assembleia estiver deturpada, né, não tiver na sua essência, conforme fala o Estatuto do Sindicato, dá um resultado diferente, e isso aconteceu também. Então, são fatos lamentáveis que envolveram esta campanha salarial 2024. Só para contribuir com a fala do Ido Igues, hoje Mogi é uma cidade com mais de 450 mil habitantes, para aproximadamente 7 mil servidores atender. Nossa. Então, é um número bem considerável de pessoas para cada servidor. Então, em razão disso, a gente tem servidores doentes, na educação principalmente, professores que não conseguem atender a demanda, falta professor de apoio. Por mais que a Prefeitura tenha contratado, durante a gestão do Caio Cunha, em torno de 400, 450 servidores só para a educação, não atende a demanda. O município está crescendo, se você olhar para Mogi, você vê uma cidade aí
que virou um canteiro de obras. São muitas pessoas vindo para Mogi, né, por ser uma cidade próxima do litoral, próximo da capital, e isso faz com que as pessoas venham morar aqui. Consequentemente, acarreta no aumento de serviço, de procura. E quem atende essa população toda? O servidor municipal de Mogi das Cruzes. Com todas as dificuldades que eles enfrentam, eles tentam fazer um trabalho de excelência. E por isso a gente busca a valorização para essa categoria. E é justamente agora falando disso, né, da valorização da categoria, Paulo, vamos entender um pouquinho do trabalho do Sintap, né? O que ele realiza? Só para o pessoal de casa que está assistindo a gente entender o que ele faz, né, em prol dos servidores públicos, como que o Sintap trabalha. Então, hoje, num universo aí de quase 7 mil servidores, o sindicato conta com aproximadamente 1.700 associados, esse número. A gente busca fazer um trabalho na defesa dos interesses dessa categoria, que envolve todas as nossas secretarias, né, Educação, Saúde, Mobilidade Urbana, SMIL, né, o SEMAI, né? Então a gente busca aí. O sindicato tem um corpo jurídico que hoje tem mais de 1.500 processos contra a prefeitura, processos de servidores, né? A gente também tem lá um atendimento, porque assim, a gente tenta devolver para a categoria em serviço a contribuição mensal que eles têm. Hoje o sindicato, na verdade o Sintap nunca contou com o imposto sindical. Quando a gente tentou, acabou em 2017, a gente sempre trabalhou com a contribuição mensal. E as pessoas acreditam no trabalho feito, né? A gente procura fazer um trabalho de devolver para a nossa categoria aquilo que eles contribuem. Então a gente tem, além do corpo jurídico, a gente tem lá um salão de cabeleireiro que atende todos os servidores só pela contribuição. A gente tem algumas parcerias dentro do sindicato com a Academia Baraúna, que está lá para atender o servidor. Temos dentista dentro do sindicato, então a gente tem, além de outras parcerias externas que o sindicato conta na tentativa de prestar um serviço de qualidade para o nosso associado. Pedro, eu também quero reforçar essa fala do Paulinho, que o que eu acho mais importante que um sindicato desenvolve é defender os interesses dos trabalhadores, no caso dos servidores municipais. Porque os servidores municipais, o patrão dele é a população que é representada pelo gerente, que é o prefeito, que está ali gerenciando o processo. Entra prefeito, sai prefeito, mas ele continua servindo a população. Agora, esse servidor, que é o que faz a rua, que é o que trata a água, trata o esgoto, cuida da criança na escola, do doente no hospital, ele precisa de um representante que fale por ele. Porque muitas vezes o gestor, que é uma pessoa passageira ali na gestão, ele tem 4 anos de mandato, pode ser eleito, pode não ser reeleito, mas esse funcionário, ele precisa ter salário digno, ter jornada de trabalho digna, ter respeito, tá? O patrão que é ali representado pelo gestor, que momentaneamente está lá, às vezes extrapola. Temos casos, por exemplo, de assédio moral, pressão psicológica. Até que eu ia perguntar, então, viu, pressão vereador? Psicológica. Da relação aí dos servidores públicos, né, com o poder executivo aqui da cidade. Como que tá? Então, aí o vereador está falando. Boa pergunta sua. Mogi teve mais de 40 denúncias, não processos ainda, né? Mas isso é grave, né? Né? Vários processos e várias condenações, essa atual gestão, por pressionar, por assediar. O que é assediar um funcionário público? É humilhar, é colocar para fazer serviços humilhantes, né? Porque é isolar, é deixar a pessoa lá sem dar nenhuma tarefa para ela, isolada no canto, separada de seus colegas, transferir para locais distantes do local que ele está habituado a trabalhar. Fazer essa constante mudança, né, que também então acontece. Isso é assediar moralmente, que levou a prefeitura a ser condenada. Então, o sindicato ele tem um papel, além dos serviços que ele presta, que o Paulinho falou, é defender os interesses dos trabalhadores e garantir condições de trabalho. Por exemplo, vinha falando com ele agora há pouco,
Eles estão batalhando refeição para os trabalhadores, porque alguns têm, outros não têm. Nossa. Direito de comer, gente que trabalha cavando valeta na rua para ligar água, para ligar esgoto. Outros passando máquinas, outros cuidando de outras coisas. Precisam de alguém que defenda os seus interesses. Então, o sindicato ele desenvolve esse papel, que é muito importante. Nessa linha do assédio, mais recentemente na nossa database agora, né, na Assembleia de votação da proposta da administração, aconteceu, e vem acontecendo esse fato já há 2 anos, da Prefeitura tentar defender a sua proposta, mandando aquelas pessoas que são gratificadas. Hoje a Prefeitura tem uma lei de gratificação, né, que estabelece lá valores para algumas pessoas, porque o nosso estatuto, no artigo 71, ele prevê que o servidor, todo aquele servidor que faz algo além daquilo que ele foi contratado, ele faz jus a uma gratificação, né, através de lei. Então, isso não dá o direito da administração de usar dessa prerrogativa para assediar, como eles dizem, eu não mandei ninguém lá, eu simplesmente pedi para que eles fossem lá aprovar, uma vez que, se eles entendem que o governo atual fez um bom trabalho para o servidor, então que eles possam estar indo nessa Assembleia defender isso. A gente não vê dessa forma, a gente vê de uma forma como coação. Eu te dou uma gratificação e você me devolve indo lá no sindicato aprovar a minha pauta. Sim. E aí, assim, o sindicato não pode permitir, mesmo porque o estatuto não permite, né? Que todo servidor que é de carreira, que exerça qualquer função de chefia por portaria, através de portaria, que mesmo gratificado é através de portaria, ele não pode participar desse pleito. Ele pode usufruir os benefícios do sindicato, mas não pode interferir nas decisões da categoria. Porque não é uma decisão legítima, né? Ele está meio que sendo induzido a fazer. Tanto é que o vereador estava presente nessa Assembleia, mais a vereadora Inês Paz, que estavam lá, que estão sempre junto com a categoria, tivemos que anular, ou melhor, suspender essa Assembleia e marcar através do voto secreto. Quando aconteceu o voto secreto, as mesmas pessoas que estiveram lá por convite da Prefeitura votaram contra. Na verdade, entendeu? De 330 pessoas, 65 só votaram a favor da proposta. Ou seja, quando a pessoa tem a liberdade de escolha através de um voto secreto, ela votou diferente. Entendi. Eu só queria complementar a fala do Paulinho, até porque eu estava na Assembleia. Era isso que eu ia pontuar. Eu vi uma cena lamentável. Gente que foi lá porque o prefeito pediu para ir. São os gratificados, aqueles que recebem um plus a mais no seu salário. E foram lá votar favorável à proposta do prefeito, do governo, que era a inflação seca, 3,15%. E no voto aberto, todo mundo vendo, gente filmando, fotografando, ele, sob pressão, ele votou favorável à proposta do prefeito. Mas quando foi voto secreto, votou contra. Agora, isso também é um assédio moral. Quando exige que a pessoa vá participar de algo, já determinando o que ele deva fazer. É um assédio moral, sem dúvida. E pior que um assédio moral, o que aconteceu, que é um atentado à organização sindical. O sindicato, pela Constituição brasileira, ele tem que agir livremente, sem pressão de ninguém. Ao mandarem pessoas na Assembleia para dar um outro resultado, e a Assembleia é o momento que se vota algum item, ao mandar pessoas lá, obrigar pessoas a irem lá, votar e deturpar, né, distorcer um resultado que deveria ser livre, o que acontece? É um atentado à organização sindical, que é um crime previsto também em lei brasileira. Então, nessa campanha salarial 2024, além dos trabalhadores deixarem mais de 5% para trás de perda salarial, tiveram muitas situações constrangedoras provocadas pelo Poder Executivo, pela Prefeitura. Eu gostaria agora até de falar um pouquinho disso, né? Vou chamar de Paulinho também, porque todo mundo chama de Paulinho. Então, vou chamá-lo de Paulinho, tá, gente? Já estamos... Não é tão pequenininho, mas é Paulinho. Mas a gente já está aqui, ó, todo mundo íntimo, interagindo. Paulinho, gostaria que você falasse um pouquinho, né, do que estava sendo exigido dentro dessa campanha salarial, né? Porque, igual o vereador falou,
Nossa, 5% foi deixado para trás. Gente, é muita coisa, né? Então, foi inclusive aprovado agora recentemente na Câmara, né? Muitos vereadores, inclusive o vereador Eduígues, aprovou porque não tinha outra opção, né? Outra opção, exatamente. Infelizmente, não é o que seria justo para os servidores, mas era alguma coisa, antes de nada. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse reajuste, né? O que está sendo pedido, o que estava, né, sendo pedido nessa campanha agora de 2024. Então, nós não podemos ser hipócritas quando a gente fala do governo do Caio Cunha, porque eu como funcionário público, eu estou há 23 anos na prefeitura e dos gestores anteriores, ele foi o que mais fez pela nossa categoria, considerando o que a gente teve em relação aos outros, né? Porém, ele deixou muito a desejar. Agora, nesse ano de 2024, atendeu muitas secretarias segmentadas, assim, né? Dividiu e atendeu um grupo. Mas na hora de atender um todo, fazer uma revisão linear para toda a nossa categoria, ele pecou muito, né? Porque assim, o que a categoria pedia para, assim, vamos dizer assim, relevante para todos os servidores, que é o reajuste, que é o nosso reajuste. Porque o sindicato, quer dizer, a categoria através do sindicato pedia 3% na revisão geral, né? O 5,64 que ficou pendente e acordado, apalavrado do ano da pandemia, que daria 5,64 de perdas. Nossa. E a prefeitura assumiu o compromisso com o sindicato que assim que a pandemia passasse, cumpriria esse acordo. E o prefeito não cumpriu, então ficou esse percentual pendente, né? E além disso, o nosso índice, que é o IPC, que é o acumulado do ano de 2023, que é pago no mês de março, que é a nossa data base. E com todas as discussões, todas as tratativas, a alegação foi sempre que não há orçamento. Só que se você olhar aqui nos documentos que a própria prefeitura encaminha para o Tribunal de Contas do Estado... Paulinho trouxe dados, tá, gente? Eu trouxe aqui tá os dados aqui da nossa... Então, assim, para o tribunal, a prefeitura apresentou no quadrimestre do ano de 2023 um orçamento de R$ 2.042.232.447,20. Desses, a prefeitura poderia gastar, de acordo com a Lei 101, até 54% com a categoria. Ou seja, desses 54%, a prefeitura gastou 33%. Nossa. Então tem uma margem considerável aí que a gente não quer. Obviamente, o município tem políticas públicas para os munícipes, né, para toda a cidade, mas não pode esquecer também daquele que executa todas essas políticas públicas, que é o servidor que está ali na ponta, que realiza, como o vereador falou, que todo esse trabalho, né, de atender a nossa população. Então, desses 2 bilhões, a prefeitura gastou 683 milhões. São dados que a prefeitura encaminha para o Tribunal de Contas, né? 683 milhões. Ou seja, se fosse atingir os 54, ela tem uma margem de 419 milhões que poderia ser usado para a categoria. Ou seja, ela tem uma margem considerável aí que ela poderia ter atendido esses 5,64. Não teria todo esse movimento. Poderia ter feito o que foi cumprido, né? O que foi prometido, no caso. Né? Assim, não teria todo esse movimento de revolta da categoria, né, que hoje ficou contra a gestão do Caio Cunha, porque ele não cumpriu nem aquilo que foi acordado. Ou seja, a gente entende que no serviço público é tudo através de documento, é tudo através de leis. Mas eu acho que a palavra de uma pessoa tem que prevalecer algumas vezes também, né? Então... ficou essa palavra com a categoria, e aí agora? O servidor ficou revoltado por falta de cumprimento desse acordo. E aí foi por conta disso que nós vimos, então, manifestações, né, dos servidores públicos, tanto na prefeitura quanto na Câmara mesmo, né? Eles estavam brigando por um direito, né, justo. Um compromisso até assumido pela administração de cumprir nesse momento, e acabou não cumprindo, né? Então isso gerou um movimento que nasceu dentro da educação. Algumas pessoas se uniram e procuraram o sindicato para que a gente juntos realizasse ali uma discussão com a administração. A administração tem uma comissão que negocia sempre com o sindicato as propostas, né? A gente consegue conversar muitas vezes com os secretários para atender algumas demandas, mas no momento que deveria atender a nossa categoria inteira, aí pecou.
ficou muito, né? Deixou muito a desejar. E aí teve o movimento, as pessoas foram buscar a ajuda dos vereadores, né? Tivemos umas 2 reuniões, lotamos lá a plenária da Câmara para estar... E naquele dia, inclusive, o prefeito chamou a direção do sindicato, mais uma comissão constituída em assembleia. A gente achou até que, nossa, agora vai resolver o fato de estar vendo toda essa galera aqui. Mas não sei, acho que foi só para atrapalhar. Foi só para dizer, vamos tirar esse pessoal lá da Câmara, porque chegou lá e não aconteceu nada. E teve fatos lamentáveis, né? Tinha uma comissão, né? Uma servidora municipal, ao que saiu em todas as redes sociais. Ele falou que ela estava lá a serviço de partido político, né? Que é a Alessandra, né? Alessandra Shimomoto, salvo engano. Enfim, falou que era um movimento político. Houve falta de habilidade para tratar com o servidor público. Porque quem está no movimento, naquele momento, está ali com o intuito de melhorar as condições de trabalho, não está ali com o intuito político-partidário. Né? Então, ao mesmo tempo que o Paulinho falou que houve diálogo, mas foi um diálogo que não prosperou. Né? Foi um diálogo, inclusive, com ofensas. Né? Tem vídeos, imagens do prefeito discutindo de maneira deselegante com os membros da comissão, né? que eu acho lamentável. Mas, além do que o Paulo colocou aqui, que o Paulinho colocou, o 564, a reposição, ali na pauta, com certeza, tem jornada de trabalho, ali tem discussão sobre a refeição, ali tem discussão sobre o trabalho o trabalho mais distante, tem vários itens. Né? A convenção coletiva, que é assinada anualmente entre a prefeitura e o sindicato, ela aborda várias situações, insalubridade, periculosidade, né? Vários itens. Né? Fica muito em foco a questão salarial. Por quê? Porque a pessoa precisa de um salário digno para poder pôr o alimento na sua mesa. Né? E trabalhar com o mínimo de tranquilidade. A folga que existe, que a lei estabelece, entre o que a prefeitura gasta e poderia gastar com folha de pagamento, é quase 20%. É muita coisa. Quase 20%. Ou seja, alegar que não pode pagar uma reposição à perda salarial, que o próprio executivo falou que ia fazê-lo no futuro, não é algo, ao meu ver, poderia até ter uma proposta, uma saída. Esse ano eu vou repor 2%, 1%. Entendeu? Mas nada disso ocorreu. Tudo isso foi colocado à mesa, né? Assim, 5,64, não é possível atender tudo agora, mas vamos fracionar ele. Vocês tentaram um acordo ali? Vamos tentar um acordo, vamos diluir isso aí em 2 anos, paga uma parte agora, paga outra parte. E como o Eduígues falou, a nossa pauta ela é bem extensa. Ela tem itens aqui que é muito particular de cada categoria, né? Mas no momento de database, a gente discute aquilo que é mais relevante para um todo. Tem itens aqui que a gente, como eu te falei, a gente tem uma comissão constituída, né, pela administração que discute o ano todo com o sindicato. A gente tem uma pauta que a gente está sempre... questões de reenquadramento, né? Problemas com IPI, são diversos os temas. Então, mas nesse momento que a gente tratou com a administração, a reposição, né, das perdas, o índice de reajuste que a gente tem garantido por lei, o artigo 37, inciso 10º da Constituição, e vale refeição para toda a categoria e o vale alimentação. Porque hoje a prefeitura ela paga vale alimentação até o padrão 8A, que atinge até o guarda municipal nível 2. Hoje, então não é para todos os servidores. Não é para todos os servidores que são beneficiados. Tem assim, por não ser uma lei, por não ter lei que obrigue a administração a praticar isso, ela faz para quem ela acha interessante, para quem mais necessita, vamos dizer assim, por operacional. Então, hoje o guarda municipal, com o advento aí da reforma do estatuto deles, não vai mais participar disso, porque o guarda municipal hoje vai ter um salário melhor. Né? Eles lutaram muito para ter essa conquista e eles conquistaram, assim como os fiscais, né, de mobilidade urbana. E o Vale Refeição, hoje só a Secretaria de Serviço Urbano, no caso a SMIL,
E o SEMAI tem. E algumas pessoas da saúde, da educação, do esporte. Tanto que nesse momento a gente estava discutindo transformar, porque na Secretaria de Serviço Urbano é através de bandejão. No SEMAI já é cartão, vale refeição. E fica muito difícil dessa secretaria atender as regionais. A gente tem 7 regionais e o pessoal lá ele come marmita. E a marmita chega de uma forma subhumana, sabe? Então a gente está tentando fazer com que transformasse isso. Mas por a questão da lei eleitoral esse ano e por ser através de decreto, teria que transformar isso num projeto de lei, enviar para a Câmara, para os novos vereadores estar aprovando. Mas em razão da lei eleitoral, né, dos 180 dias, já não vamos conseguir fazer. Mas poderia ter mandado antes, né? Então, era isso que eu ia falar. E a Câmara? Como que a Câmara contribui, vereador? Não, veja bem, o que o Paulinho abordou é que uma pequena parte do funcionalismo público tem direito à refeição. Ele falou do SEMAI de serviços urbanos, mas tem outras milhares de pessoas em outras secretarias que ou traz marmita, ou tem que correr em casa para comer e tal. Então, o que é isso? É reivindicar o Vale Refeição, o cartão alimentação. Vai em qualquer restaurante e se alimenta. O que hoje na Câmara Municipal tem para os funcionários da Câmara Municipal. O prefeito falou que ia instituir para alguns. Só que quando ele falou que ia instituir, já tinha passado o prazo que a lei permite que faça qualquer ação nesse sentido, porque é a lei eleitoral. Agora, podia ter mandado antes, podia ter mandado em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, mas não mandou. Maio não, desculpa, abril. 5 de abril, que era o limite ali, né? A data. Então podia ter mandado em janeiro, fevereiro, março, ou até no começo de abril. Como ele mandou a reclassificação do pessoal da Secretaria de Mobilidade Urbana, que a Câmara foi pronta. Em 3, 4 dias, resolveu o projeto deles, que era justo. Né? Eu, inclusive, sou presidente da Comissão de Justiça e Redação, agilizei o relatório, também sou membro da Comissão de Mobilidade Urbana, ajudei a agilizar o relatório e eles estão felizes, conseguiram serem reclassificados. Então, poderia sim ter resolvido a comida, a alimentação, o vale-refeição para todos os funcionários da Prefeitura, como a Câmara fez. Não, sabe, porque a lei eleitoral agora não dá, mas poderia ter feito antes. Na verdade, a gente busca esse vale alimentação para toda a categoria, né? Porque Mogi, dentre as cidades do Alto Tietê, acho que é uma das poucas que não pratica para todos os servidores. Para todos os servidores. As outras cidades, como Guarulhos, Suzano, Itaquá, Ferraz, todas elas fornecem, além do vale alimentação e o refeição para todos os servidores. Porque Mogi, sendo a segunda cidade mais rica do Alto Tietê, não consegue. Então, assim, falas da administração, se eu fosse dar refeição para toda a categoria, seria em torno de 40 milhões. Mas 40 milhões dentro dos 419 aqui, dá quantos por cento desses 419 para acrescentar no percentual gasto com folha, né? O problema, Rodrigo, que é o seguinte, vários gestores procuram passar para a sociedade que o funcionalismo público é um bando de vagabundo. Né? Infelizmente. É lamentável, é triste isso, porque o funcionário público ele é um trabalhador como qualquer outro, mas com muito mais responsabilidade, inclusive. Vou falar por quê. A pessoa que atende alguém num posto de saúde, se ele aplicar uma injeção errada, ele vai responder criminalmente. Exato. Tá? A professora, se tiver qualquer problema com a criança, ela vai responder criminalmente. E assim vai. Né? Às vezes, numa fábrica, você está lá operando uma máquina. Não estou dizendo que o trabalhador que está numa indústria ele é menor do que um funcionário, mas eu digo que tem uma responsabilidade jurídica maior, inclusive. Né? Então, tem gestor para jogar para a galera, que nem diz o português, claro, eu não vou dar aumento, eu não vou melhorar as condições de trabalho, porque o povo tem uma visão de que funcionário público, ai de nós se não tivéssemos os funcionários públicos, ai de nós se não tivéssemos alguém lá no posto de saúde para aplicar vacina numa Covid. Tá? Quem que foi de encontro à doença? Enquanto todo mundo se guardou, ficou em casa sem circular, o enfermeiro, a enfermeira,
A pessoa que faz a limpeza no posto, ela teve que ir. O guarda municipal teve que ir para a rua. O guarda de trânsito teve que ir para a rua. E assim são todas as funções. Foram de encontro à doença, foram de encontro à morte. Porque naquela época estava matando. Inclusive, tínhamos aí um governo que negava a vacina. Mas, então o que acontece? O funcionário público é importante serem valorizados. Não adianta a política do pão e circo. O que eu chamo a política do pão e circo? O atual prefeito instituiu uma festa no final do ano. Não sei quantas mil latinhas de cerveja, não sei quantas mil latinhas de refrigerante e churrasquinho. Isso não é valorizado. Mas chega na data base, quando tem 5,64 de perda, não quer repor pelo menos 1% dessa perda. Então, essa política de pão e circo que se faz com o funcionalismo público não resolve. O funcionário quer ser valorizado, não ser assediado, não sofrer pressão psicológica, ser valorizado financeiramente e ter um ambiente de trabalho que ele possa trabalhar com tranquilidade. Então, isso que é importante. Pão e circo no final do ano. Pegar o rancho que tem aqui, uma casa de shows, tá? Distribuir refrigerante, cerveja e churrasquinho na varinha de bambu. O funcionalismo público deixa de lado. Quer a reposição salarial, quer condições dignas de trabalho. É isso. E, Paulinho, agora... a gente já está até encaminhando para o final. Gente, passa rápido. muito rápido, sim. Gostaria até de citar aqui o que seria o cenário ideal hoje, né, para o servidor público e o que pode ser feito até o final do ano ou até no próximo ano, né, de repente, se tiver uma nova gestão ou não. O que o sindicato vai buscar fazer pelos servidores públicos? Eu vejo que o cenário mais interessante hoje era a prefeitura repor o número de servidores que falta, principalmente na rede municipal de educação. A ausência de muitos profissionais para atender a população, né? Principalmente o professor de apoio. Além disso, a gente também um aumento justo para a categoria, né? No mínimo, tivesse reposto esses 5,64. O vale alimentação para toda a categoria e o vale refeição, para que o trabalhador ele possa trabalhar e voltar para sua casa, para sua família, sem ter que se preocupar que ele tem uma gratificação e que se ele não fizer de acordo com o que é imposto a ele perde aquilo. Então, essas pessoas, por exemplo, que foram na nossa Assembleia, eles foram porque foram convidados a participar. Mas ele está preocupado com a família dele, que ele tem que garantir aquela gratificação. Então, o cenário ideal seria que a prefeitura atendesse os servidores, respeitasse. Hoje, o sindicato, a gente está lá à frente do sindicato desde 2013, e já vimos coisas absurdas, né? Conseguimos resolver muita coisa, colocar nos trilhos as coisas da forma que deve ser. Essas denúncias de assédio vocês também recebem no sindicato? Já tivemos muito, tanto como eu te falei, a gente tem mais de 1.500 processos contra a prefeitura, envolve assédio, envolve questões trabalhistas, né? Falta de desvio de função, é uma gama muito grande de tipos de ações que o jurídico nosso cuida. Então, já foi pior, a gente já teve governos aí que... Mogi é uma cidade conservadora, né? A gente tem os gestores do passado aqui eram coronéis, né? Era um coronelismo danado nessa cidade. Então, as coisas eram tratadas no chicote mesmo. Com a vinda dessa diretoria, da pessoa do Ferrugem, né? Que era nosso presidente até o ano passado, e lutamos muito para melhorar a qualidade de vida do servidor aqui. Você tem uma ideia, o servidor andava em cima de caminhão. O servidor não tinha nem IPI para trabalhar, não tinha uniforme. E com a nossa luta nós fomos brigando para que as coisas fossem cumpridas da forma que tem que ser, que a legislação prevê, né? Principalmente a legislação trabalhista. E nós melhoramos muita coisa. A gente, vamos dizer assim, que a gente não conseguiu financeiramente muita coisa para a categoria, mas conseguimos respeito. Hoje um chefe imediato para tratar o servidor diferente, ele sabe que se o cara não tratar ele bem, ele tem um sindicato para recorrer por ele, né? Então, quantos processos nós ganhamos aí para o servidor municipal por causa desse tipo de ação dos gestores, né? Então, a gente tem muita coisa para resolver ainda, mas já resolvemos muita mesmo, tá? E assim, falta
os gestores nós ter uma visão de que servidor público é patrimônio do município. Ele está ali para atender as políticas públicas de todos eles que passam aqui. Eles vão e a gente fica. E aí ali na ponta é muita gente que fica doente, porque ele quer fazer um trabalho bem feito, de excelência para o município. Eu vou te falar, a cidade de Mogi das Cruzes é uma das que mais bem administrada, vamos dizer assim, por parte do servidor. Tem muita cidade aqui que é bagunçada, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas Mogi é muito bem administrado, o servidor faz um trabalho. Se você comparar o trabalho das terceirizadas, porque a gente tem muita terceirização agora, né? Agora foi facilitada a terceirização. No serviço público não é vantagem nenhum para o município a terceirização. Por quê? Eu tenho um número de servidor que eu deixo de usar essa mão de obra de qualidade para contratar uma empresa terceirizada. Eu não posso, como a iniciativa privada faz, mandar embora aquela mão de obra. Eu tenho que manter. Então, qual é a vantagem disso, né? E lá na ponta, se acontecer alguma coisa, você ainda tem a coparticipação, né? Se tiver que indenizar alguém, a prefeitura tem que fazer esse papel, né? Então, se você vê o trabalho que o servidor mogiano pratica, vamos dar um exemplo num posto de saúde que é atendido por servidor, e aqueles que são terceirizados, você vai ver que a qualidade é outra. Que o servidor ele procura fazer um trabalho bem feito, ele tem um comprometimento com o município, com a população. Diferente das outras pessoas, primeiro que a terceirização já assim, tira direito das pessoas, né? Um enfermeiro que ganha aí R$6.000, o outro da terceirizada ganha 2.800 já. Aí quando ele vê o servidor que faz a mesma atividade que ele, ganhando 2 vezes mais, ele fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? Exatamente. Isso tira também o respeito, né, do município e tudo mais. Vereador, eu acho que para a gente encerrar agora, então, gostaria, para a gente fechar, né, com chave de ouro, que o senhor falasse um pouco sobre o impacto, né, dessa falta de diálogo do executivo com os servidores públicos, né, e como que isso afeta, né, o nosso município, como que isso afeta a categoria. Por conta até desses assédios, né? Então, qual que é o impacto de tudo isso, o prejuízo? O impacto é o funcionalismo público de uma estima baixa, né? Desanimado, porque se ele não tem algumas situações básicas atendidas, né? Como salário digno, reposição salarial, alimentação, o próprio Paulinho falou, falta de funcionários em vários setores que não são repostos. Alguns escanteados, jogados de lado, porque terceiriza. E a terceirização é um negócio muito duvidoso. Nós sabemos disso, né? Hoje, muitas gestões públicas preferem terceirizar do que utilizar o funcionário. Então, tudo isso repercute na qualidade do serviço, na estima do funcionário público, né? Então, é importante que haja uma mesa de negociação permanente, o executivo mantenha um canal aberto de diálogo, não só na database, procure atender o funcionalismo público, entenda que o maior patrimônio de um município é o funcionalismo público, e a população entenda também que a importância do funcionalismo público. Eu repeti aqui, na Covid, quem estava lá. Agora, na dengue, quem está lá. Né? Quem está lá para receber a criança na creche, na escola, é o funcionário público, que ele, inclusive, tem terceirizado alguns setores, mas ainda tem muita gente nesse trabalho. Isso é super importante, muito importante. E esse respeito que está faltando, precisa ter respeito. E outra coisa, o gestor, o prefeito, ele passa, ele pode não ser reeleito, ou ele pode ficar no máximo 8 anos, mas o funcionário público não, ele fica 10, 20, 30 anos até se aposentar. Então tem que valorizar o funcionalismo público, e por isso que o nosso mandato ele tem esse olhar para o funcionalismo público, valorizar, entender, apoiar, porque é muito importante para a sociedade aqueles que estão lá atendendo a população. Bom, pode deixar, pode ir lá, Paulinho. Só para contribuir com o que o Duígues falou, que a gente, né, na questão da terceirização, né, para a população entender. A cidade de Mogi das Cruzes, ela tinha uma usina de asfalto própria, que funcionava ali indo para Suzano, né?
Sempre que precisava de asfalto, tinha uma equipe lá. Então, se hoje chove, hoje não fazemos asfalto, né? Não dá para trabalhar. E a prefeitura preferiu fechar essa usina e contratar uma empresa e comprar asfalto. Esse asfalto chega às 10 horas da manhã, 11 horas da hora que a empresa quer. E se tiver chovendo, ela vai entregar. Aí muitas vezes você vê asfalto jogado fora por aí. Por quê? Porque não dá para aplicar. E o que é? Dinheiro público jogado no lixo. Né? Da mesma forma, assim, a prefeitura também tinha um posto de gasolina, de combustível, dentro da Esmil, que ali abastecia todos os veículos da prefeitura, inclusive do bombeiro, da polícia civil, né, militar. Preferiram fechar isso e comprar combustível num posto como qualquer outro município compra. Se eu pago, a prefeitura pagava combustível a preço de custo, é o preço que ela paga na refinaria, que qualquer posto paga na refinaria, a prefeitura também pagava. Não, por uma questão de comodidade, não, a gente fecha o nosso posto, deixamos de comprar combustível lá e compramos na bomba ali como todo munícipe. Qual é a vantagem disso? Que terceirização é essa? Paga mais caro. Paga mais caro por um serviço que ela tinha próprio. Assim como a usina de asfalto, ela fazia o seu próprio asfalto. Com servidores dedicados lá, tinha pessoas que estavam lá o dia, todos os dias, à noite, se precisasse. Hoje não, fica à mercê de uma empresa que entrega o asfalto na hora que ela quer, quando ela quer, não cumpre o contrato da forma que tinha. Muitas vezes tem problema de pesagem, tem que estar agora, tanto que foi instituída uma balança por causa desse tipo de coisa. O lixo que tem que ser pesado lá, porque dá muito problema. Entendeu? Então, o trabalho do servidor é muito importante. O servidor ele tem responsabilidade, ele cobra também que as coisas sejam feitas para defender a população. Né? Porque serviço público, sabe, tem muita coisa errada que se deixar acontece. E aí ele é um fiscal, ele é um fiscal da população. Já aquele terceirizado, ele não é servidor público, ele não precisa fiscalizar nada. Está ali cumprindo com funções apenas. Ele tem que trabalhar, né? Ele tem que receber o salário dele. Exato. Então, olha só, gente, muitas explicações sobre o assunto. Acho que deu para ficar bem claro para vocês, né, que os servidores públicos são muito mais importantes do que a gente pensa. E assim como eles estavam falando, né, eles prestam serviço público, mas também são a população. Né? Então, eles também têm seus direitos, eles também podem opinar, enfim, e brigar por causas aí que podem deixar a nossa Mogi das Cruzes muito melhor. Então, acho que nós levamos muito conhecimento para vocês, né, de um tema que tem sido muito debatido na Câmara, e a gente vai continuar trazendo mais temas assim super pertinentes que são discutidos tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo. O vereador hoje está aqui representando a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Tudo isso você vê aqui na programação da TV Câmara e no Câmara em Debate, é claro. Estamos sempre aqui, debatendo temas muito importantes e levando conhecimento para vocês aí de casa. Então, quero agradecer a presença aqui maravilhosa do nosso vereador Iduígues Martins. Obrigada pela presença e por trazer um convidado tão importante para o município, que trouxe muita informação hoje, vereador. Eu que agradeço, Dri, agradeço você, a toda a equipe. Trazer esse tema importante. Agradeço o nosso companheiro Paulinho aqui, batalhador do sindicato, e toda a solidariedade e apoio ao funcionalismo público. É isso, Paulinho. Muito obrigada também pela sua presença. Inclusive, parabéns, né, pelo trabalho, para você e por todo o sindicato, né? Porque a gente sabe que sindicatos estão sempre firmando lutas e que não é fácil, né? Eu agradeço a oportunidade de a gente estar falando um pouco aqui. A gente tem muita coisa para falar. Se for falar mesmo, o nosso universo é muito grande, tem muita coisa para ser dita, né? Mas eu agradeço aqui para a gente estar falando um pouco do trabalho que o servidor municipal faz, da importância dele para essa cidade. A população tem que entender que o servidor municipal ele é muito importante, é a maior categoria de trabalhadores mundial, né? Se for ver, essa é a maior categoria. Então, é importante que a população saiba do trabalho que é feito pelo servidor municipal e que valorize esse serviço. Porque lá na escola, no posto de saúde, né, na assistência social, tem muito servidor dedicado fazendo um trabalho em prol dessa comunidade aqui. É isso, gente. Então, novamente, muito obrigada aos dois pela presença, por tudo que nós discutimos aqui. Obrigada também pela sua audiência, pela sua companhia com a gente no Câmara em Debate. Aqui você já sabe, né? A gente está sempre trazendo muitos temas para discutirmos, inclusive
Se vocês tiverem sugestões, vocês podem mandar para a gente lá no canal da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, lá nos comentários, porque esse programa vai estar na programação e nas redes sociais e no canal do YouTube também, tá? Tudo muito fresquinho para vocês. Muito obrigada pela sua companhia. Vejo vocês no próximo programa. Até mais.